Bora resolver essa questão de gramática do Enem 2011 PPL. Começando ali pela perigrafia, a gente já identifica logo de cara que aqui a gente tem um texto que é um texto acadêmico, né? Então tem ali Lucchesi, Baxter, Ribeiro, o português afro-brasileiro, foi produzido ali e postado em alguma publicação da Universidade Federal da Bahia, ok? Então vamos lá para a gente poder entender um pouquinho mais essa questão, entender também o que ela está abordando para a gente. Vamos lá. História do contato entre línguas no Brasil. No Brasil, o contato dos colonizadores portugueses com milhões de falantes de mais de 1.000 línguas autóctones e cerca de 200 línguas que vieram na boca de cerca de 4 milhões de africanos trazidos para o país como escravos é, sem sombra de dúvida, o principal parâmetro histórico para a contextualização das mudanças linguísticas que afetaram o português brasileiro. E processos como esses não devem ser levados em conta apenas para a compreensão das diferenças entre as variedades linguísticas nacionais. O próprio mapeamento das variedades linguísticas contemporâneas do português europeu e, sobretudo, do português brasileiro, tanto no plano diatópico, ou seja, de lugar, quanto no plano diastrático, ou seja, variação em função de classes sociais, depende crucialmente de uma apurada compreensão do processo histórico de sua formação. E aí a gente tem autóctone, né, que é nativo. Bom, basicamente, então, a gente tem um texto que vai falar sobre a história do contato entre línguas, como se formou as variantes, né, como se formaram as variantes linguísticas brasileiras a partir desse contato, ok? Vamos para a questão. Do ponto de vista histórico, as mudanças linguísticas que afetaram o português do Brasil têm sua origem no contato dos colonizadores com inúmeras línguas indígenas e africanas. Considerando as reflexões apresentadas no texto, verifica-se que esse processo iniciado no começo da colonização teve como resultado. Então, qual o processo, né? Qual foi a consequência entre o contato entre línguas? Tranquilo? Então, basicamente, o contato entre línguas é iniciado na colonização e teve algum resultado disso. A questão é saber, então, a consequência, o desdobramento, e essa é uma questão que vai falar ali muito sobre variação linguística, né? Então, vamos lá. Letra A. A consequência do contrato entre línguas foi a aceitação da escravidão em que seres humanos foram reduzidos à condição de objeto por seus senhores? Não, né, gente? Nesse caso, não é possível afirmar, de acordo com o texto, que a consequência foi a aceitação da escravidão. E falar sobre aceitar a escravidão é muito cruel, porque, na verdade, a gente teve um grande grupo de negros escravos se rebelando contra a escravidão, né? Principalmente negros escravos e índios, que foram os grupos mais escravizados no Brasil, tá bom? Então é interessante que a gente veja aí esse problema externo também, e além disso, o próprio texto não traz isso, né? Não traz uma informação sobre isso. Letra B. A Constituição do Patrimônio Linguístico, uma vez que representa a identidade nacional do povo brasileiro. Aqui a gente tem o nosso gabarito, né? Então, a expressiva quantidade de variedades linguísticas é reflexo do histórico processo de contato entre colonizadores indígenas e africanos. Então, basicamente, a consequência dessa mistura, né, que aconteceu durante a colonização foi a questão da variação linguística, né, enfim, dessa gama de variantes que a gente tem. E essa diversidade é parte integrante do patrimônio linguístico brasileiro. Então, certíssima a letra B. Letra C. Isolamento de um número enorme de índios durante todo o período de colonização. Aqui, gente, a gente não pode afirmar isso com base no texto, né? Porque não tem nenhum tipo de relação adequada entre o fato e o comando da questão. Então, assim, além de o texto não falar nada sobre o isolamento de índios, então esse é um conhecimento prévio que a gente tem que tomar muito cuidado com ele, a questão está perguntando qual é a consequência do contato entre línguas. A consequência não foi isolamento de índios, né? O isolamento dos índios não aconteceu em decorrência do contato entre línguas distintas, né? Então, tomar cuidado com isso. Letra D. A separação entre as pessoas que desfrutavam bens e outras que não tinham acesso aos bens de consumo. Aqui não tem nada a ver com texto nem com comando, né, gente? Em momento algum isso é dito no texto, nem no comando. Letra E. A supremacia dos colonizadores portugueses que muito se empenharam para conquistar os indígenas. Aqui é um distrator de conhecimento prévio também, né? Então aqui houve, né, uma supremacia de colonizadores portugueses que se empenharam em conquistar os indígenas. No entanto, o que a gente não pode afirmar aí é que isso daqui que foi, né, a consequência do contato entre línguas. Então, a consequência do contato entre línguas não foi a supremacia dos colonizadores portugueses, certo? A gente tem uma consequência de miscigenação, de integração do vocabulário, né, brasileiro atual, ok? E aí a gente tem então uma alternativa que não condiz nem com o texto, então o texto não fala sobre isso, e nem com o comando da questão. Essa é uma questão de nível fácil e eu espero que vocês tenham acertado e entendido a resolução. Beijo, beijo e até a próxima resolução. Tchau, tchau!